Eu tenho duas grandes novidades do mercado da bola e esse vídeo eu sei que vai ser muito importante porque uma delas é referente ao destino do zagueiro Davi Luiz, ex-Flamengo, campeão de Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, ex-jogador de seleção brasileira com passagem muito boa pelo futebol europeu e que está livre no mercado. Tem várias equipes interessadas nele, inclusive nesse momento, mas só falta assinar contrato com uma delas que inclusive ele já tem um acordo verbal com o time que eu vou revelar daqui a pouquinho nesse vídeo. E além disso, talvez, quem sabe, estamos falando agora da maior venda de um zagueiro do futebol brasileiro. Pois é, pode superar os valores da venda do Lucas Beraldo, ex-São Paulo, que saiu por 20 milhões de euros ou 108 milhões de reais, caso você prefira, para o Paris Saint-Germain em 2024. Bora pro vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Vitor Gianluca, jornalista esportivo, e hoje a gente vai falar sobre as atualizações do mercado da bola dessa quinta-feira. A começar com o Fluminense, que fechou com o lateral René, ex-Flamengo, jogador experiente que chega para compor o elenco do tricolor. Agora bora falar sobre o Davi Luiz, que desde a sua saída do Flamengo tem negociado com vários clubes. Surgiu o interesse do Olympiacos da Grécia, de um time da Áustria, também times aqui no Brasil, inclusive a gente citou, né, no canal o interesse que o Grêmio tinha em contar com o futebol do zagueiro. Muita gente também especulou que talvez o Corinthians fosse um dos times interessados, porque dizem que o Davi Luiz era torcedor do Timão. Porém, não é com nenhum desses times que o Davi Luiz se acertou verbalmente nessa quinta-feira. Eu tô falando do Fortaleza, que vai passar pré-temporada nos Estados Unidos neste início de ano e se prepara arrumando o elenco para a disputa da Libertadores de 2025. Com isso, o Fortaleza trouxe alguns nomes interessantes e eu diria experientes também. Trouxe o lateral Diogo Barbosa, por exemplo, o Paul Fernandes, ex-Boca Juniors, trouxe também o Breno e além disso trouxe o Dylan Borreiro. E agora o Fortaleza está chegando a um acordo com o Davi Luiz, jogador bem interessante, de boa saída de bola, muita qualidade. Interessou o Juan Pablo Voivoda e o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, foi buscar o zagueiro. Já está quase tudo certo entre os dois, só falta a assinatura de contrato, como eu disse. Então é o Davi Luiz escolhendo o time do qual ele quer atuar aqui no Brasil em 2025. E além dessa contratação de zagueiro, ontem a gente falou, né, no vídeo do acordo entre Cruzeiro e Flamengo pela contratação do zagueiro Fabrício Bruno. Caso você não tenha assistido, esse vídeo já está aqui no canal. Eu falo dos valores, da forma de pagamento e cito também algumas outras contratações que o Cruzeiro fez nessa janela de transferências. E já aproveitando que o assunto é defesa, bora falar sobre o Victor Reis, jogador do Palmeiras que interessa ao Guardiola do Manchester City. E sim, o Manchester City, que passou por uma turbulência de vários jogos sem vitória, tá olhando para reforçar a sua defesa. E um dos nomes que surgiu na mesa é o do Victor Reis, de 18 anos. Jogador que interessa também ao Brighton da Inglaterra. Mas quando a gente fala de dinheiro, vamos ser sinceros, galera, não tem comparação. Manchester City e Brighton não entram na mesma conversa. O Manchester City sempre contrata quem o Guardiola pede. No geral, a gente viu grandes contratações dessa forma. E o jogador do Palmeiras, segundo a avaliação interna do clube, é de que ele valeria cerca de 30 milhões de euros. Segundo o meu colega Felipe Silva, que trabalhou em conjunto com Bruno Andrade e também com André Hernan, publicaram a matéria no UOL, o Manchester City sinaliza uma oferta acima de 250 milhões de reais. 252, são 40 milhões de euros. Para você ter uma ideia, o Beraldo saiu do São Paulo em 2024, de 23 para 24, por 20 milhões de euros, ou seja, metade desse valor. Isso sem contar da desvalorização que o real sofreu para o euro. Então a gente está falando de uma proposta de 252 milhões, que pode chegar ainda com alguns bônus e metas a serem atingidas, como eventualmente, né, número de gols, participações em gols, por ser um zagueiro, número de jogos que ele vai jogar com a camisa do Manchester City, número de jogos como titular. Então essas metas ainda podem aumentar os valores. E esse número me chamou a atenção porque, primeiro, o interesse do Pep Guardiola num jogador do futebol brasileiro. A gente fala muito, né, dessa renovação, dessa nova geração começar a ter protagonismo. E o Manchester City já se interessou. Seria um ótimo acréscimo, inclusive, para a defesa do Manchester City, que tem Guardiola, John Stones. Seria um bom jogador para compor o elenco da equipe inglesa.
E além disso, uma proposta de 252 milhões de reais por um zagueiro brasileiro. Como eu disse, o zagueiro brasileiro que foi negociado pelo maior valor até então foi de 108 milhões de reais à época, né, no caso, 20 milhões, mas na cotação do momento da venda do São Paulo, que vendeu o Beraldo para o Paris Saint-Germain, 20 milhões. Então a gente está falando de uma proposta que é o dobro da mais cara quando se trata de um zagueiro brasileiro para o futebol europeu. E a gente sabe que o Victor Reis, ele é muito talentoso, ele tem uma ótima saída de bola, velocidade, marca gols em jogos importantes, como foi no clássico contra o Corinthians, e pode, como eu disse, se destacar, por que não, no futebol inglês. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha do zagueiro do Victor Reis? O que você acha do interesse de Guardiola por ele, também da chegada do David Luiz lá no Fortaleza, do time que o Leão do Pici está montando bem interessante para a disputa da Copa Libertadores, e também da chegada do lateral René ao Fluminense. Gostou desse vídeo? Não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal. Estamos chegando próximo dos 600 inscritos por aqui. Claro, like imprescindível. Tô ficando inclusive bravo com isso porque todo vídeo bate 100 views, mas like vocês estão deixando lá embaixo. Então, por favor, bora bater a meta de likes aí. Eu vou estipular 30 likes para dar uma moral para vocês. Demorou? Nos vemos no próximo vídeo, que será amanhã. Tamo junto.